Nós estamos aí vivenciando mais essa série, o Cristão Ateu. Hoje nós vamos ter a segunda palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo. Todos encontraram? Diga amém. É um texto bem conhecido dos irmãos. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Queria que você colocasse realmente seu coração diante de Deus e falasse assim para Deus: Deus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ser tocado nessa noite, eu quero ser transformado, restaurado. Nós te louvamos, Senhor, pela graça manifestada através de Jesus Cristo. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. E nós te agradecemos, Pai, porque não há coisa melhor na nossa vida do que estarmos na Tua presença, te conhecermos, vivermos ao Teu lado, entender quem Tu és e esse amor maravilhoso que o Senhor tem para conosco. Que o Senhor possa manifestar através do Teu Espírito Santo em cada coração e cada vida nessa noite esse amor, Pai, esse perdão, essa graça que o Senhor nos oferece. E que as nossas vidas sejam dessa forma transformadas, para que Teu nome seja honrado e glorificado, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, não faz muito tempo, faz pouco tempo ali, e eu me lembro que eu morava no Rio de Janeiro. O meu pai, ele fazia o curso de teologia, ele ia ser um pastor, ele foi pastor dessa igreja, para a glória de Deus. Eu me lembro que nós morávamos num apartamento dentro do próprio seminário. Eu era um molecão, 10 anos, aquela questão de junior, meio nem criança, nem adolescente, né? Ela estudava numa escola ali perto. Mas eu me lembro que eu tinha um álbum de figurinha, eu gostava de colecionar as figurinhas, eu gostava de ter meu dinheirinho para me levar na minha escola e comprar alguma coisinha lá. E nem sempre meus pais podiam me dar, mas eles sempre me davam alguma coisa. E um dia eu estava ali no quarto dos meus pais e eu não sei, não lembro o que eu estava fazendo nesse dia. Eu sei que eu abri o armário e eu mexi nas coisas dos meus pais, no terno do meu pai, e quando eu pus a mão dentro do bolso do meu pai, eu encontrei dinheiro. Encontrei ali, eu não lembro quanto, uns trocados, né? E eu peguei um pouco daquele dinheiro. Eu peguei para mim levar para a escola, para mim gastar, para mim fazer minhas coisas, e fiz isso escondido. E na outra semana eu fiz mais uma vez. E na outra semana eu fiz mais uma vez. E fui pegando trocadinho em trocadinho, achando que meus pais não iriam perceber. Mas como o dinheiro era muito contado naquela época, não tinha conta, né? E eu lembro que meu pai um dia, ele deve ter feito lá, da sua maneira, colocado um dinheiro lá que ele sabia quanto tinha, e se não tivesse aquele valor, alguém teria pego realmente. E ele me chamou para conversar e falou: filho, você fez isso, você pegou isso. Não, insistiu, não, olha, mas o pai não vai te bater, não vai te castigar, eu só quero saber. Não peguei. Então tá bom, filho. E passou, e eu peguei mais uma vez. E eu me lembro que um dia eu enfiei a mão dentro do bolso, e como se fosse hoje, tinha uma nota de 100 reais. Porque eu pegava de 5, de 10, como se fosse hoje, né? E eu enfiei a mão no bolso e peguei 100 reais. Eu fiquei naquela dúvida agora, né? Nossa, muito, né? Vai dar muito.
chateada, né? Porque nós usávamos aquele dinheiro para comer. E eu fui lá, né, nas minhas coisinhas, catei R$100 e botei o máximo possível dentro da minha mão. Me enfiei dentro do guarda-roupa e falei, mãe, eu vou achar esse dinheiro, deve estar aqui em algum lugar. E eu me enfiei lá e joguei, virei as coisas, revirei. Achei, mãe, achei! Olha, R$100, mãe, estava aqui. Fiquei muito envergonhado daquele dia em diante. Graças a Deus, ele tocou no meu coração muitos anos depois, porque na época eu não confessei nada. E um dia eu pude chegar nos meus pais e confessar não apenas isso, mas muitas outras coisas, né? A vergonha que eu sentia daquilo, e aquilo realmente trouxe uma vergonha muito grande na minha vida. Mas eu tive a oportunidade de um dia chegar para eles e falar, olha, lembra daquele dia lá? Eles já sabiam, lógico. Mas eu quero pedir perdão porque eu peguei o dinheiro e eu não confessei. E queridos, toda vez que eu pecava ali, nesses momentos, era uma lição para mim, porque eu lembrava daquelas coisas. E eu lembrava que quando eu pecava, eu não estava fazendo uma coisa ruim. Eu comecei a entender que eu era ruim. O meu coração era ruim. Quero falar nessa noite que, como cristão ateu, muitas vezes você crê em Deus, mas você ainda se envergonha do seu passado. E nós vamos falar do problema da vergonha. Muitas pessoas, elas vão morrendo aos poucos dentro de um túmulo secreto, que podemos chamar de túmulo secreto da vergonha. Eles vão morrendo por dentro dessa vergonha, muitos dos seus pecados sexuais que tiveram ilicitamente na sua juventude, no seu passado. Vergonha talvez da sua condição financeira precária, que você mesmo gerou pela sua irresponsabilidade. Vergonha de ter uma falta de habilidade e de sabedoria nos seus relacionamentos, se você tem uma dificuldade muito grande com isso, você se envergonha disso. Vergonha também de ter uma falsa culpa, porque talvez você foi abusado sexualmente quando era criança. Queridos, são coisas que nós sentimos no nosso coração, essa vergonha, e isso nos limita muitas vezes. E essa culpa, ela tem um ciclo na nossa vida. Um ciclo de mentiras, um ciclo de autorrecriminação que nós fazemos. E a primeira coisa que acontece conosco é quando nós vivenciamos algo doloroso na nossa vida. Aconteceu algo que marcou a minha vida. Pode ser que eu tenha feito ou que tenha feito comigo, mas algo que marcou, algo que doeu. Então eu vivencio algo doloroso na minha vida. Depois eu começo a crer que aquilo que aconteceu comigo é uma mentira, de que eu sou a minha dor e o meu fracasso. E depois eu começo a ter esse sentimento de vergonha, né? E esse sentimento de vergonha começa a me prender numa armadilha, posso dizer uma armadilha maligna, de nos fazer acreditar que talvez nunca vamos conseguir nos recuperar daquilo. Então, queridos, nós temos algo doloroso que acontece na nossa vida, e nós cremos numa mentira que nós somos essa dor e esse fracasso a partir daí. E muitas vezes essa própria mentira ou esse acontecimento é uma armadilha do diabo para nós, que quer fazer com que nós acreditemos que jamais, nunca vamos conseguir nos recuperar. O que acontece? Nós ficamos impossibilitados
Achamos que aquilo acabou de vez com a nossa vida. E essa vergonha nos leva a não enxergar esse amor tão grande de Deus. E com isso, queridos, muitas pessoas, muita gente machucada, vive debaixo de uma dor que não está curada. Sabe a feridinha que você faz e fica aquela casquinha? E você tira aquela casquinha. A prova de que o seu passado ele ficou para trás é quando você pode falar sobre ele no seu presente, sem que isso demonstre a sua identidade no passado. Mas eu quero dizer para você não se preocupar, porque existe uma saída, existe uma solução. Deus solucionou a minha vida. Eu passei por isso, e não só isso, eu dei um exemplo para vocês, mas outras coisas também. E eu creio que cada um de nós também passou por isso, e talvez você esteja com essa vergonha dentro de você até hoje. Você crê em Deus, mas essa vergonha te limita de vivenciar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então existe uma saída, existe uma solução. Essa solução, ela pode ser um pouco diferente para cada um de nós, mas eu quero que você entenda que a graça de Deus, ela pode trazer uma saída para a sua vida. A graça maravilhosa de Deus, ela pode trazer uma saída para a sua vida. Os cristãos ateus, como nós chamamos, né? Aquelas pessoas que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Cristãos ateus vivem como se Deus não existisse, porque nesse seu ciclo de vergonha, Deus não consegue entrar, Deus não consegue aparecer, Deus não consegue existir. Ele parece que não consegue existir dentro desse ciclo que você vive. Jesus, uma vez, ele falou, eu estava falando para os seus discípulos, ele falou: olha, me convém, determinado dia, eu vou ser levado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. E Pedro chega para Jesus e fala: não, de jeito nenhum, o senhor não vai morrer, eu não vou permitir isso. E se o senhor morrer, eu vou morrer junto. E Jesus fala: Pedro, hoje mesmo você vai morrer. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro achou aquilo um grande absurdo. Eu te negar, Senhor? Jamais. Eu morro no Senhor, mas não te nego. E queridos, logo mais, passando algumas horas, Pedro estava ali negando Jesus. 1, 2, 3 vezes. Eu creio que a hora que o galo canta, ele se toca daquilo que aconteceu, e a Bíblia fala que ele olha para o lado e ele vê Jesus olhando para ele. Eu quero que você imagine agora a vergonha que Pedro passou nesse momento. Quando Jesus tinha falado que ele iria negá-lo, e Pedro falou que não, que ele morreria com ele. E antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E a hora que o galo canta, ele olha e Jesus olha. Sabe aquele olhar 43 assim, que você bate o olho? Imagina a vergonha que Pedro passou. Mas, queridos, depois que Jesus morre e Jesus ressuscita, Jesus ele vem e aparece para Pedro após a sua ressurreição. E Jesus ele vem para recuperar esse seu discípulo, para recuperar ele do seu ciclo de vergonha por aquilo que ele viveu no seu passado. Imagina, um discípulo de Jesus negou Jesus, e Jesus olhou nos seus olhos, e Jesus predisse aquilo, e agora imagina a vergonha dele de olhar de novo para os olhos de Jesus. Mas Jesus vem para quebrar esse ciclo de vergonha do seu passado. E Jesus ele faz isso, ele fala para Pedro: Pedro, você me ama? Ele repete 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. E 3 vezes agora Pedro declara que ele ama a Jesus. E Jesus fala para ele: então, Pedro, passeando as minhas vidas. Pedro agora está preparado, longe dessa vergonha, para assumir aquilo que Deus tinha na vida dele.
Queridos, o seu fracasso, assim como Pedro, quando ele é transformado de uma tragédia num triunfo, por intermédio de um arrependimento, por intermédio do perdão de Deus sobre a sua vida, isso passa a ser uma lição no desenvolvimento do seu caráter, assim como foi no meu, como foi no de Pedro. E ele nos abre caminho para caminharmos em vitória no reino de Deus. Então Deus quer que você quebre as algemas da vergonha na sua vida. Com Cristo, você não é o seu pecado. Se você tem Cristo, você não é o seu pecado. Nós, como filhos de Deus, somos perdoáveis, somos capazes, somos moldáveis e somos constrangidos por esse amor ilimitado que o Pai tem sobre a nossa vida. Então entenda isso. Independente do que você é, do que você fez, da tua vergonha, você é uma pessoa perdoável, moldável por esse amor ilimitado de Deus. E você tem que derrotar esse ciclo da sua vergonha. Você tem que declarar que Jesus, que Deus perdoou os seus pecados em Cristo Jesus pela graça. Então, pela graça, você pode declarar que Deus te perdoou. Quando você entende a graça de Deus. Como é que você pode fazer isso, queridos? Primeira coisa, você tem que aceitar o que não pode ser mudado. Tem coisa na nossa vida que não pode ser mudado mais. Isso é até uma das coisas que nós falamos no Celebrando a Restauração. Falando em Celebrando a Restauração, nós começamos quarta-feira. Se você não fez a sua inscrição, eu espero que vai ser quarta-feira aqui. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. Eu errei no ano passado, eu peguei dinheiro dos meus pais. Agora eu pergunto, eu posso mudar isso na minha vida? Não posso. Não posso mudar isso. Nem que eu queira, eu não posso mudar isso. Então eu tenho que aceitar aquilo que não pode ser mudado. Se eu não aceitar que isso não pode ser mudado, eu vou ter dificuldade. A primeira coisa para mim me livrar dessa vergonha é aceitando aquilo que não pode ser mudado. Lá no Salmo 51, certa vez, coloca ali a oração de Davi mediante o seu arrependimento, porque Davi, certa vez, ele olhou para uma mulher, e a mulher olhou para ele e ele falou: nossa, que mulher! Só que essa mulher era casada. E mesmo assim ele se aposta dessa mulher. E depois ele tenta dar um jeito. E o jeito que ele tenta dar não dá certo. Então o que ele faz? Ele manda matar. O marido dessa mulher era um dos generais do seu exército. Ele fala: ó, eu quero esse general na frente. E ele morre na batalha. E Berseba passa a ser mais uma esposa de Davi. E certa vez o profeta Natan chega para Davi: Davi, eu preciso te contar uma coisa. Tem um homem que ele tem muitas ovelhas, ele é muito rico, mas tem um outro que tem uma só. E esse que tem muitas falou para esse uma só que precisava daquela ovelha para dar para outra pessoa. Ele foi lá e tira essa ovelha dessa pessoa. E Davi fala para mim quem foi, que nós vamos já dar uma solução desse caso. E Natan chega para ele e fala: Davi, essa pessoa é você. Essa pessoa é você. E querido, se você ler o Salmo 51, eu vou ler um pedacinho para você. Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade
Mas esse Davi, ele tem o seu arrependimento. Ele se arrepende daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou. E ele declara isso para Deus de uma forma assim, grandiosa. Ele realmente declara todo o seu arrependimento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Davi, ele sabe que ele não poderia mudar o seu passado. Não tem como, ele sabia, ele soube que ele não poderia mudar o seu passado. Mas ele sabe agora que ele poderia cooperar com Deus para que Deus pudesse transformar o seu futuro. Queridos, nós não podemos mudar aquilo que aconteceu no nosso passado, mas nós podemos cooperar com Deus para que Deus possa transformar o nosso futuro. Nós temos que dar esse passo de fé. E outra coisa que nós precisamos é exatamente isso: ter fé nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem prometido na nossa vida. Então tenha fé em Deus, tenha fé nas suas promessas. Paulo um dia disse: eu prossigo para o alvo. Nós precisamos também declarar: olha, eu prossigo para o alvo, independente daquilo que eu estou vivendo, eu vou prosseguir para o alvo porque Deus está comigo. Então declare na sua vida: eu prossigo para o alvo. Eu digo para você, querido, você precisa continuar avançando, continuar caminhando para o seu futuro, mas com esperança. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Então, queridos, você pode até se lembrar daquilo que aconteceu, porque você não vai esquecer. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar ativista. Eu quero que você nessa noite acredite, você tem que crer, acredite que se você convive com uma grande vergonha, eu quero que você acredite que Deus pode operar um milagre na sua vida, que Deus pode mudar a sua forma de ver o seu passado. E Deus quer fazer isso na sua vida. Alguém já quebrou alguma perna, braço, quebrou algum osso aqui? Muitas pessoas. Queridos, diz o seguinte: quando você quebra um osso, deve doer pra caramba, eu nunca quebrei, graças a Deus. Mas quando esse osso ele cola novamente, muito difícil ele quebrar o mesmo lugar. Né, Michel? Muito difícil. Ele pode quebrar do lado para lá, mas no mesmo lugar ele não quebra. Ele fica muito mais reforçado. Então esse osso quebrado, ele costuma ficar mais forte naquela fratura que você teve. E eu digo para vocês o seguinte: a mesma coisa pode acontecer com a nossa vida. A minha fraqueza no passado pode ser uma força no meu presente. A fraqueza, a vergonha que eu tive lá no meu passado, quando restaurado, vai ser uma força no meu presente. E eu quero dizer para você que Deus quer usar aquilo que foi uma profunda vergonha para você, aquilo que está te consumindo dentro do seu ser, ou aquilo que te consumiu. Deus, ele pode usar isso, essa vergonha, para o bem. Ele já tem feito isso em muitas vidas, ele fez isso na minha vida. E ele quer fazer isso na sua vida. Mas você tem que crer nas promessas de Deus. Não tenha vergonha do seu passado ao lado de Deus. Deus ele não está aqui para te julgar. Deus está aqui pronto para te perdoar, para esquecer, para te dar uma nova chance. 2 Coríntios 5,17, como nós lemos no começo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O velho passou, ficou, mas eis que tudo se fez novo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Como é que nós fazemos então para viver daqui para frente? Crendo nesse Deus e lidando de forma saudável com essas lembranças do nosso passado. Eu quero falar sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Eu quero que você acompanhe aí.
Gênesis capítulo 39. Nós vamos aprender como lidar com isso através da vida de José. Os princípios que José teve na sua vida. Gênesis capítulo 39. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, que eu vou ler o capítulo inteiro. Quem era José? José era filho de Jacó com Raquel. José, quando ele estava aí na sua meninice, ainda na sua adolescência, ele tinha sonhos. É mais fácil pegar Ele sonhava. Montar um PowerPoint. E as pessoas se dobravam diante dele, resumindo. E ele estava ali e muitas coisas se dobravam diante dele. E ele contava isso para o seu pai, para os seus irmãos, e eles achavam, nossa, José está se achando, ele acha que um dia nós vamos nos dobrar diante dele, porque ele vai ser alguma coisa na vida. E por isso e por outras coisas, os seus irmãos tinham muito ciúme dele. E um dia eles resolveram acabar com isso. Eles foram para o campo cuidar dos animais. E José era muito pequeno ainda, ele não ia junto, mas o seu pai falou, vai, José vai lá ver como é que estão os seus irmãos, como é que estão as coisas lá. E José vai até lá, e os seus irmãos confabulam e falam, é hoje que nós vamos dar um jeito. Primeiro eles colocam ele dentro de um buraco muito grande. Vamos falar para o nosso pai que José morreu. Depois passa uma caravana ali próximo onde eles estavam, de pessoas que estavam indo para o Egito, levando escravos, e eles vendem o seu irmão como escravo para ir para o Egito. E eles voltam para casa, eles matam um animal, eles enchem a túnica de José de sangue de um animal, naquela época não tinha DNA, não tinha nada. E eles chegam para Jacó e falam, Jacó, José foi massacrado por uma fera. Só restou isso. Imagina o coração desse pai. Versículo 1. José havia sido levado para o Egito. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então José é levado para o Egito e Potifar, que era tudo isso que eu falei para vocês, ele compra José como seu escravo. E ele começa a viver uma vida totalmente diferente daquela que ele era lá, que ele era o menino do papai, né? Jacó mimava demais José, ele era o menino do papai, e agora ele é um escravo. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, assim como José, eu quero que você aprenda os valores de José na sua vida. Primeiro valor que nós temos que aprender com José: viva em intimidade. Versículo 2 diz assim: o Senhor estava com quem? O Senhor estava com José, de modo que José prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus, independente daquilo que estamos vivendo, independente do momento. Eu era livre, sou escravo, eu passei uma coisa muito difícil na minha vida, mas eu preciso continuar tendo essa intimidade, viva com intimidade. O Senhor estava com José, e ele vai para a casa do seu patrão, ele vai viver lá na casa do seu patrão. O versículo 3 nos dá o outro, que nós temos que viver com humildade. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, ou seja, quem é este? O Senhor, o Potifar. Potifar percebe
escravo, você, Potifar, é abençoado porque eu estou aqui. Potifar percebeu isso, porque José continuou na sua humildade. Então nós precisamos ter a intimidade com Deus. Precisamos ter humildade com Deus. Humildade com as pessoas, queridos. As pessoas são muito orgulhosas hoje, qualquer coisa, elas se exaltam, se orgulham. E muitas vezes Deus nos manda para o Egito justamente para nós entendermos que nós temos que ser humildes. Terceiro valor, viver com integridade. Potifar, ele viu que ele estava prosperando por causa de José, por causa do Deus de José. E o versículo 4 diz assim: agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo aquilo que possuía. Imagine você confiar tudo aquilo que você possui a um escravo, a uma pessoa que estava ali simplesmente para te servir, que não tinha vontade própria. E ele fala que ele agradou-se de José e tornou por isso, e tornou ele administrador de todos os seus bens. Deixou a casa, deixou os bens, deixou tudo aquilo que ele possuía nas mãos de José. Será que você tem essa integridade para que o seu patrão, o seu pai, ou seja lá quem for, possa deixar tudo nas suas mãos? Será que você tem integridade para que Deus possa confiar um ministério na sua vida? Olha, toma conta de tudo. Será que você tem integridade para cuidar da sua família? Intimidade, humildade, integridade, responsabilidade. O verso 5 diz assim: desde que o deixou cuidando da sua casa e dos seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Queridos, é uma responsabilidade muito grande. E nós precisamos ter essa responsabilidade. Eu sei que todo mundo, pelo menos a grande maioria, gosta de futebol e acompanha de alguma forma. Poucos aí não gostam, não acompanham. Mas eu creio que você já ouviu o narrador dizer assim: olha, fulano de tal chamou a responsabilidade do jogo. Ele assumiu a responsabilidade, ele tomou conta, ele vai. Nós precisamos também chamar a responsabilidade. Deus está comigo, Deus está no meu coração. Da mesma forma que Ele estava com José, Ele está comigo, Ele está com você. Por que eu vou ser irresponsável? Por que eu vou deixar de ser humilde? Por que eu vou deixar de ser íntegro? Deus quer que você assuma a responsabilidade da sua vida. Nós precisamos assumir essas responsabilidades. Assim como José assumiu aquela responsabilidade. Queridos, ele era um escravo. Se ele fizesse alguma coisa errada, ele complicava a vida dele. Ele não era um gerente, ele era tudo isso que pode falar, mas ele era um escravo. Não é como nós, né? Eu sou um gerente de uma empresa e estou trabalhando lá e eu tenho as minhas responsabilidades, mas eu sei que se alguma coisa acontecer, eu vou ter o meu fundo de garantia, os meus benefícios, né? Eu vou ter o seguro-desemprego. Mas José não. José não tinha nada. Então ele teve que ter realmente a sua responsabilidade. Então, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão. E eu pergunto para você: o que Deus tem colocado na sua mão? Você tem sido bom mordomo daquilo que Deus tem colocado na sua mão?
pai, você tem irmãos, você trabalha, você estuda, qualquer coisa. Eu vou falar uma coisa para você. Você quer mais? Cuide daquilo que você tem hoje. Se você for um bom mordomo daquilo que você tem hoje, Deus vai acrescentar mais na sua vida. Então, você vive querendo mais, mas você não administra aquilo que você já tem. Sabe quanto você vai ter? Quando você vai ter mais? É igual os dons. Deus dá um dom para nós. A Bíblia diz que todo aquele que entrega a sua vida para Jesus tem um dom. Não é um talento, é um dom. E se eu uso bem esse meu dom, Deus ele vai acrescentar outros dons. Mas se eu não uso bem esse dom, Deus vai te dar coisa para dar para você. Então, você quer mais? Cuide muito bem daquilo que você tem hoje. O versículo 6 diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua comida. Ele se preocupava só em comer. Está na hora do almoço, está na hora da janta, então ele se preocupava com a sua comida. Mas o texto ele fala uma coisa aí também. Ele fala o seguinte: José era atraente e de boa aparência. Ou seja, José era um rapaz bonitão. Devia ser meio bombadinho. Usava aquele topetinho. Não sei se tinha gel na época, mas devia passar alguma coisa ali. E ele era, devia tomar sol, estava moreninho, aquelas coisas, bombadinho, novo, jovem. E a Bíblia fala que ele era atraente. Ele era de boa aparência. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos que atraem a atenção de Deus, todos que atraem a atenção de Deus, são cobiçados pelo diabo. Todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente de qualquer coisa, a tentação de Satanás vai continuar chegando na sua vida. Não creia que você não vai ser tentado, que sua vida vai ser um mar de rosas. Não vai ser, você vai ser tentado. E José ele foi tentado aqui, você vai ver comigo. Verso 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor. Quem é a mulher da história? A mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, cada vez se embolando. começou lá em cima de José. Rapaz bonitão. E a Potifar não ficava em casa. Deixou tudo nas mãos de José. E José passava para lá, José passava para cá. E era só de grau de José. E ela começa a cobiçar esse jovem. Ela começa a se interessar por ele, e ela vai além. O texto diz que ela começou a cobiçá-lo e o convidou. Ele disse: venha, deite-se comigo. E aí, se você fosse o José? Está numa draga danada,
Não, com certeza a mulher de Potifar devia ser uma bela adoradora. E ela chega, José, ó. Vamos rir. Vamos lá, Marco. Vamos deitar. Presta atenção naquilo que eu vou falar para você. O diabo só desiste de quem já é dele. O diabo só desiste de quem já é dele. Se você não é dele mais, ele vai atrás de você. A tentação de Satanás vai insistir contra você, ou seja, o diabo vai atrás de você, ele vai te insistir, ele vai tentar você. E quer saber de uma coisa? Ele conhece todas as suas fraquezas. E ele vai exatamente lá onde você é mais fraco. Verso 8 e 9 diz assim, olha só. Mas ele, quem é ele aqui? José. Mas José se recusou, ele recebeu o convite, e ele recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. José se posiciona. E nós precisamos também nos posicionar, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente do momento, independente se dói ou se não dói, se somos escravos, somos livres, se temos dinheiro, se não temos, nós temos que ter o nosso posicionamento. E sempre que você sai do seu posicionamento, você vai encrencar. Então nós temos que ter um posicionamento na nossa vida, queridos. E o seu posicionamento vai te manter de pé quando você viver uma vida de temor a Deus. A continuação do versículo 9 diz assim: ele nada me legou, ou seja, José está falando, meu patrão não me legou nada, a não ser a senhora, porque a senhora é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Queridos, olha o posicionamento desse jovem, sozinho, escravo, longe da família, longe de todo mundo, ninguém conhecia ele. Ele podia fazer o que ele quisesse, ninguém ia ficar sabendo, mas Deus conhecia ele, e Deus é o único que importa. Nós temos temor de homens, mas não temos temor de Deus. Nós fazemos as coisas escondidos. Meu pai não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Mas Deus sabe. E o que importa é aquilo que Deus sabe, não é o que eu sei, o que você sabe, não importa. Por isso que eu falo, nós temos que ter um posicionamento, independente se tem alguém do meu lado ou não. Eu tenho que ter um posicionamento, eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que viver uma vida de temor a Deus. Se você tem uma vida de temor a Deus, isso é um posicionamento seu. É dessa forma que você vai agir, é dessa forma que você vai caminhar. Pode vir as tentações, você pode balançar, você pode até cair. Mas tenha um posicionamento. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A preocupação dele era quem? Deus. A preocupação dele era Deus. Ele não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha ninguém ali. Outra coisa, não confiar na sua própria natureza. Sabe por quê? Sua natureza é pecaminosa. O verso 10 diz assim, olha só, embora ela insistisse com José dia após dia, queridos, não foi um dia só, ô José, vem cá, não, dia após dia, José, imagina ela lá colocar um bebidão e passear na frente de José,
Eu sou um homem de Deus. Sou uma mulher de Deus. Não vou fazer isso. E além de tudo, ele evitava ficar perto, porque ele sabia que ele era carne. Ele sabia que ele podia ceder, ele podia errar, ele podia pecar. Então, querido, eu falo uma coisa para você: não confie na sua própria vida. Outra coisa, fugir do pecado a qualquer preço. Eu sempre falo o seguinte: se o diabo aparecer na tua frente, a Bíblia fala que você pode repreender em nome de Jesus. Mas se aparecer uma mulher pelada na sua frente, sai correndo. Sai correndo porque você não vai aguentar. Verso 11 e 12 diz assim: um dia ele entrou em casa para fazer as suas tarefas, ele estava trabalhando. Interessante que nenhum dos empregados ali se encontrava, só estava ele. E quem mais? A mulher de Potifar. Ela o agarrou. Ela já partiu por todo lado. Ou é agora, ou... Então ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Então ela pegou assim, procurou em José, seu pai. E queridos, você sabe que é uma mulher que tem gente que não sabe. Mas uma mulher que pega assim, é complicado. Ela agarrou ele pelo manto e convidou ele de novo: vamos, deixe comigo. Mas o que ele fez? Ele fugiu de casa e nem lembrou que o manto ficou na mão dela. Ele saiu correndo. Então, queridos, tem momento que nós temos que correr, nós temos que fugir. O diabo anda ao redor como leão bramando contra nós. Então, tem circunstâncias que eu não tenho que encarar, não. Em nome de Jesus, eu vou. Não vai nada. Não vai nada. Sai correndo, larga o manto, larga a carteira, larga qualquer coisa para trás. Depois você corre atrás, então. Depois disso, você tem que viver acima das redes de mentira forjadas contra você. Verso 13 a 19. É um trecho um pouquinho mais longo, mas eu vou ler com você. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, o que ela fez? Ela chamou os empregados e disse para eles: olha, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando ele me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. E diz a palavra que ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa, ou seja, até que Potifar chegasse. Então ela repete a mesma história para Potifar: olha, aquele escravo teu, hebreu lá que você trouxe, ele veio em cima de mim, ele quis me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto e fugiu. E quando Potifar ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Potifar ficou indignado. Eu não sei se Potifar conhecia bem a mulher que ele tinha ou não. Mas numa hora dessa, é um escravo e dança. Tem momentos, queridos, que nós vamos ter que viver acima das redes de mentiras que são forjadas contra nós. E manter o nosso posicionamento. A Bíblia não fala aqui nada que José contestou, ele fez qualquer coisa, não fala, nós não sabemos. Mas presta atenção, quando acontecer essas coisas, quando essas coisas acontecerem na sua vida, você tem que decidir vencer a mentira.
visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, se você viver um momento desses, você vai viver com a verdade. Não entre na mentira. E queridos, muitas coisas têm sobre nós forjadas com mentiras. Nós precisamos ter a sabedoria de continuar mantendo o nosso posicionamento, assim como José. Porque Deus, o Senhor de toda a terra, Ele sabe todas as coisas. E é Ele quem vai julgar, não sou eu, não é você. É Deus quem julga, é Deus quem traz a vingança, é Deus, não sou eu. Eu não vou me vingar de ninguém, eu não vou fazer nada. Mas a mão de Deus vai. E nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do seu caráter e entregar a sua reputação na mão de Deus. Cuidar do seu caráter, continuar sendo a mesma pessoa, manter o posicionamento e entregar a sua reputação nas mãos de Deus. Verso 20 e 21 diz assim: mandou buscar José, Potifar mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José foi para a prisão, mas Deus estava com José. E nesses momentos, queridos, talvez a gente pense o seguinte: não adianta mais lutar, não adianta mais fazer nada. Olha tudo que eu passei, e agora eu estou aqui na prisão, eu sou um escravo. Não tenho chance nenhuma. Nós poderíamos pensar assim. Imagina você num país estranho, sendo julgado por algo muito complicado, mandado para a prisão, e lá não tinha advogado, não tinha nada. Mandou para a prisão, acabou, você vai morrer ou não. E aí? E agora? Nesse momento, muitas vezes nós desistimos. Imagina a vergonha que José também. Ser acusado daquilo, diante daquela pessoa que tratou ele também, que foi Potifar, que deu autoridade para ele e colocou tudo nas mãos dele. Era como se ele tivesse traído o seu dono, no caso. Ele vai parar na prisão. Nesse momento, nós temos que estar dispostos a recomeçar o ano. Não desista, não pare de crer. Deus está com você. Eu tenho que ter a disposição de recomeçar, porque eu sei que Deus está comigo. Verso 22 e 23 diz assim: por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Olha que interessante. Quando ele chega na casa de Potifar, ele ganha confiança, Potifar coloca tudo nas mãos dele. Quando ele vai para a prisão agora, como preso, como escravo, como alguém ruim, o carcereiro pega e torna ele responsável por tudo que acontecia na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Queridos, é isso que eu quero que vocês entendam. Não importa onde nós estejamos, não importa aquilo que estejamos fazendo, não importa aquilo que aconteceu conosco, se estamos vivendo por mentiras forjadas contra nós ou não importa que Deus está conosco. Nós temos que estar prontos
outros, continuar confiando e continuar entendendo que Deus vai recompensar a nossa vida. E José estava ali, ele cria nisso. E as pessoas podiam ver nele que Deus estava com ele. Será que as pessoas podem olhar para você e ver Deus está com essa pessoa? Deus está com esse jovem, Deus está com essa jovem, Deus está com esse homem, Deus está com essa mulher. Será que as pessoas olham para nós, queridos, e falam: eu posso confiar nessa pessoa porque o Senhor está com ele? Eu quero que você entenda uma coisa: não é como começa que conta, e sim como termina. Você pode começar errado, você pode começar a ter dificuldade, mas não importa como começou, importa como vai terminar. Você pode de repente começar um jogo e começar a ter assunto 7-1. Ações de Deus ou promessas. Mas importa, queridos, é o final. O final é que importa. É como termina a sua história que importa. Gênesis 41, versos 14 e 16 diz assim. Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Teve uma pessoa dentro da prisão, estava na prisão junto com José, que teve um sonho, e José interpretou aquele sonho daquela pessoa, e aquela pessoa mais para frente ela é liberada da prisão e vai servir o rei alguma coisa, e o rei tem um sonho, e ele chama todos os seus assessores, os seus gurus, os seus feiticeiros, os seus sei lá o quê, para que decifrem, digam qual é o sonho, a interpretação do sonho que ele teve. E ninguém consegue interpretar, mas de repente esse homem que estava com José lá, que tinha interpretado o sonho dele, olha para mim, deixa eu ver o que são mais bonitos que outros, olha para mim. De repente ele chega para o rei e fala: rei, eu sei alguém que pode interpretar o seu sonho. Então manda buscar. E manda buscar José. E olha só, versículo 14 a 16 do capítulo 41. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa no calabouço da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretar. E o restante da história, queridos, é que José interpreta aquele sonho. E ele vai falar para o faraó que haverão 7 anos de fartura e 7 anos de pobreza. E que o faraó tinha que denominar alguém para cuidar desses 7 anos de fartura, porque depois, se ele não fizesse isso, ia complicar tudo. E sabe o que o faraó faz? Ele fala: você vai fazer isso. Se você foi capaz de interpretar esse sonho, você vai cuidar disso para mim. E agora José, que tinha cuidado da casa de Potifar, que tudo foi colocado nas mãos dele, e o diabo tirou, e foi lançado na prisão, e o carcereiro colocou tudo nas mãos dele na prisão, mas ele estava na prisão. E agora o faraó chega para ele e fala: José, você